Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com acontecimentos muito importantes aqui no Brasil, mas também com acontecimentos no mundo do inacreditável, do bizarro, do inusitado, vindo de pessoas que habitam aquilo que a gente chama de universo paralelo do bolsonarismo. Assim como nós tivemos no mundo, uma espécie de negacionismo da ciência, negacionismo em relação a fatos ligados à saúde, aqui no Brasil nós estamos experimentando um novo tipo de negacionismo, que a gente pode chamar de negacionismo jurídico, negacionismo constitucional, negacionismo da justiça. São espécies de curandeiros jurídicos que estão aí poluindo as redes sociais, jogando uma série de desinformações para desespero dos professores de direito aqui no nosso país. A única coisa boa, positiva no meio dessa história toda que vem do pântano, é que essas pessoas que acreditam nesses curandeiros constitucionais, essas pessoas não vão passar em concurso público nenhum. Elas não entrarão para o Ministério Público, para os Ministérios Públicos, para as procuradorias, para as administrações municipais, estaduais, federais, não ocuparão postos importantes aqui no Brasil que dependem de algum conhecimento no campo do direito, no campo da Constituição Federal. Pois bem, eu vou conversar com vocês por que eu estou falando isso, trazer os fatos também muito importantes. Temos pesquisa que será muito reverberada hoje, logo mais à noite, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, eu toquei nesse assunto na abertura aqui do nosso papo de hoje, porque nessa tarde, mais uma vez, a gente está vendo mais uma performance do mentor constitucional, espiritual, matrimonial, político, financeiro, etc., da figura do inelegível, do ex-presidente da República. Bom, eu tinha muita esperança que o senhor Malafaia fosse o coordenador da defesa jurídica do Bolsonaro e das pessoas que estiveram com ele ali, porque certamente a gente iria ver essas pessoas serem presas muito mais rapidamente e terem penas muito mais longas, Mas infelizmente não. Ele só desinforma as pessoas que o assistem, nesse campo que não tem influência na realidade. Portanto, também não terão as menores influências, todas as palavras que ele tem jogado, nos processos concretos que funcionam na Terra redonda e não na Terra plana. Vamos ver o que ele publicou agora de tarde, porque são muitas desinformações que deixam a gente absolutamente irritados, E não são só professores de direito constitucional, não. Cidadão comum, A pessoa desinforma de forma assim grotesca. Ele veio à tarde agora dizer que o Brasil está vivendo uma ditadura, Pois bem, vamos lá. Então é fake news sem o Ministério Público, que é obrigatória a participação do Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição. Ele está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador, aquele negócio da ditador da toga, que ele fala, porque ele está comandando um inquérito que, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, ele não poderia fazer isso, não é isso que ele está dizendo? Está aqui até a legendinha embaixo. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. Em 2018... Aí é o seguinte... Que Constituição é essa que o senhor Malafaia está se referindo? Deve ser a Constituição lá da Terra plana, Porque aqui no nosso redondismo constitucional, na Terra redondística, podemos brincar assim, a Constituição aqui, nossa, diz outra coisa completamente diferente. Não é prerrogativa do Ministério Público aqui no Brasil comandar ou abrir qualquer tipo de inquérito. E os inquéritos policiais não dependem, para existirem, da permissão do Ministério Público, da participação do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão acusador. Depois que ele recebe o inquérito, que normalmente é comandado por um delegado de polícia, é que ele vai ver se ele denuncia ou não denuncia. Portanto, a informação preliminar do Josilas Malafaia é mentirosa, é ignorante, é fora da Constituição Federal, a Constituição que vale, fora de qualquer sistema que nós temos aqui no nosso país,
Só para elucidar um pouco mais, né? O artigo 129 diz que são funções institucionais do Ministério Público. Isso na nossa Constituição. Promover privativamente a ação penal e não o inquérito policial, né? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. E por aí vão, né? As várias prerrogativas institucionais aqui do Ministério Público no nosso país. Portanto, essa informação que o senhor Malafaia prestou é completamente mentirosa. Aí, gente, o que leva uma pessoa que sabe que está falando para tantas outras, né, de vir descaradamente mentir? Por que ele não mostra a Constituição, né? Ele poderia mostrar a Constituição, olha aqui, está escrito na Constituição, e mesmo assim a gente teria ainda o benefício de ter uma interpretação, se a coisa não fosse muito bem explícita, né? Mas nem isso. Sinal que ele está mentindo, ele está inventando em cima de uma Constituição que não existe. Bom, mas aí ele segue, né? A coisa vai piorando. Minha crença, meu desejo aqui é que todos os bolsonaristas que estão no mundo do direito sigam o senhor Silas Malafaia, porque isso será muito bom para o Brasil. Vocês não vão entrar para instituição nenhuma aqui que dependa de concurso público, tá? Sigam a criatura. Aí ele disse essa aqui. E também José Dirceu disseram, tem que fechar o STF, tem que tirar o poder do STF. O poder judiciário não é poder. Não tem uma palavra, não tem uma entrevista de Alexandre de Moraes contra esses caras. Bom, tem um negócio também, senhor Malafaia. Essas entrevistas aí do Zé Dirceu e do Adi Damus, elas foram prestadas em 2018. Só que a lei que criminaliza especificamente algumas condutas, e nem o que eles falaram estariam dentro dessa lei, a lei surgiu em 2021. Então não dá para fazer absolutamente nada em 2018, né? Não há para, como aquela época, o ministro adivinhar que faria-se uma lei aqui no nosso país 3 anos depois, né? Bom, e aí outra falácia também, né? Porque nem o Adi Damus e nem o Zé Dirceu estavam colocando pessoas nas frentes dos quartéis para destruírem a democracia. São coisas completamente diferentes. Você emitir uma opinião em desagrado a alguma decisão, alguma situação qualquer em relação ao Poder Judiciário, e você está participando de um movimento para destruir o Poder Judiciário. São coisas completamente diferentes, né? Bom, e aí a gente saindo desse universo paralelo, entrando aqui para o mundo real, fazendo sublinhando embaixo aqui, né? Às vezes aqui no nosso portal chegam muitos bolsonaristas. Eu digo para você, bolsonarista amigo, bolsonarista amiga, sigam o Silas Malafaia e façam uma campanha para que ele seja o coordenador jurídico do Bolsonaro nos processos que ele irá responder e nos inquéritos que estão em curso, tá legal? Façam isso que vocês estarão prestando um serviço ao Brasil e à civilização planetária. Bom, daí a gente chega aqui no assunto concreto e importante. Hoje, acompanhando a agenda do presidente Lula, eu vi que às 9 horas da manhã ele recebeu o líder lá, o diretor-geral, diretor executivo global da Stellantis, Carlos Tavares, que é um português, e teve lá também com outros diretores da Stellantis. A Stellantis é a maior fábrica, né, de automóveis aqui no nosso país, que congrega ali várias marcas, né? E ao final do encontro, foi feita uma declaração que a Stellantis, dona da Fiat e Jeep, anuncia investimento de 30 bilhões de reais no Brasil até 2030. Gente, uma notícia muito positiva, né? Notícia que tinha que ser muito reverberada. Tinha que ter foto lá do presidente Lula, do Alckmin com eles ali, prestando declarações. Só que até agora, passadas várias horas, nem nada, absolutamente nada. A gente não consegue enxergar nenhuma divulgação específica vindo das esferas governamentais. Dá para a gente ver que a comunicação tá meio sambando na avenida aí, mas no pior sentido, né? As matérias nos jornalões nos mostram que a Stellantis anuncia investimentos de 30 bilhões no Brasil até 2030, a maior da história do setor. Gente, não era para o Lula fazer aí uns spots de 1 minuto, 2 minutos, mandando recado para as pessoas, jogar isso na internet, jogar isso nas redes sociais? Não era para isso estar bem divulgado, foto do Lula ali com o carrinho na mão, algumas coisas assim, né? Mas bem, né, gente? Aí complica, né? Complica porque o povo não vai
descobrir coisas por osmose, por adivinhação, ou simplesmente pelos canais aí de direita aos canais da grande mídia, né? Isso aqui é a foto aqui dos diretores gerais da Stellantis, né? O maior plano de investimentos da história da indústria automotiva no Brasil e na América do Sul. Será para estar a foto do Lula e do Alckmin aí junto, né, nessa história, né? Bom, então são essas as questões aí que a gente tem chamado muita atenção em relação ao ponto nevrálgico que é a comunicação aqui no nosso país, né? Já comentei com vocês ainda nessa sequência do bolsonarismo que ele já está em vias de ser indiciado e a gente vai acompanhar sempre essas duas frentes, né? Uma cobrando o tempo todo o que ficou no passado que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma e outras coisas que nós estamos vivendo no mundo da realidade concreta. Sobre essas situações da realidade concreta, logo mais à noite, vocês vão ver no Jornal da Record, Jornal Nacional, na Globo News, um monte de analistas observando ali aspectos da nova pesquisa da Quest, que avalia tanto o governo Lula quanto a percepção que parcelas da sociedade têm em relação às situações que estão acontecendo aqui no governo brasileiro. E aí tem algumas questões que é para a gente nunca perder de vista, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: o governo tem que se conscientizar que a informação ela está sendo jogada por uma sociedade que, na eleição passada, ainda deu 58 milhões de votos para as pessoas que não queriam ver o Lula presidente. Então, conquistar a confiança dessas pessoas vai demandar uma energia, uma ciência, um conhecimento, um empenho, uma inteligência muito maior. Uma interpretação de como funcionam as comunicações nos segmentos variados aqui no nosso país, como é que funcionam as religiões em comunicação. Porque se a gente não se comunica bem, a gente não tem efeito algum. Como dizia Hegel, né? A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou simplesmente gera a deformação, né, aqui no nosso país. Então são situações extremamente estratégicas que têm que começarem a ser enfrentadas de uma maneira mais eficaz para que esse tipo de fato positivo que eu acabei de mostrar para vocês seja uma pauta, que isso atrai a pauta das pessoas. Então, como eu disse para vocês, logo mais nós vamos ver aí uma série de avaliações e todas elas vão trazer algumas percepções que do jeito que as coisas estão, por mais que se tenha uma leitura positiva, as leituras positivas não são suficientes ainda para mostrar que está havendo uma tendência de cada vez mais a gente conseguir mais conscientização da sociedade brasileira. Muito pelo contrário, quando a gente tem indicadores, 1, 2, 3 pontos para baixo numa situação aqui, outra acolá, isso cria um ambiente, um ânimo na sociedade, ou até um desânimo, né? Ou uma falsa percepção do que está acontecendo. É inaceitável que um governo como Bolsonaro, que só fez o mal para o povo brasileiro, consiga ter ferramentas de comunicação que sejam eficientes de uma tal maneira para que as pessoas continuem ainda dando algum tipo de apoio a um criminoso, a um ladrão de Rolex, a um chefe de organização criminosa ligada à rachadinha, ligada à milícia, a tudo que não presta aqui no nosso país, a exploração da fé, a todos os tipos de comportamentos antiéticos e imorais, enfim, que essa pessoa ainda tenha uma parcela da sociedade que preste algum tipo de apoio a ele. Só a desinformação é que pode explicar isso que está acontecendo aqui no Brasil ainda. Então, a gente tem que estudar isso e enfrentar, né? São as palavras que eu tinha para dizer para você aqui hoje. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!